Botafogo e Grêmio 1-1, resultado que era bom para o Botafogo até o final do segundo tempo. Quando o juiz marca um pênalti numa cobrança de falta, Matheus Martins supostamente colocou a mão na bola e foi marcada a penalidade para o Grêmio. O Grêmio conseguiu empate no último minuto ali praticamente do segundo tempo e o Botafogo só levou um ponto, né, nessa rodada. É uma rodada que era boa, porque o Bahia tinha perdido e se afastava do Botafogo e o Botafogo colava um pouco mais ali no Mirassol. Mas o Mirassol também venceu na rodada, então uma rodada que estava, né, ok, muito boa pra gente até o final do segundo tempo, acabou ficando prejudicada. E o jogo, galera, o jogo foi bom. Eu esperava um Botafogo e Grêmio um pouquinho abaixo, né, o nível de futebol um pouco abaixo do que a gente viu. Acho que com essa qualidade de jogo aconteceu porque o time do Botafogo titular não foi tão diferente. Mas o reserva, né, o reserva estava muito desfalcado. A gente já viu, né, esses jogadores serem titulares do Botafogo, o Jefinho, o Arthur Cabral, o próprio Arthur. Só não vimos o Arthur jogar na posição que ele jogou contra o Grêmio, realmente, porque jogou um pouco pelo meio, trocou de posição às vezes com o Jefinho, mas a gente não tinha visto ainda também Matheus Martins e Jefinho de titular. E o jogo começou disputado, o Grêmio tendo um pouquinho a bola, o Botafogo tentando dominar para ficar com a posse. Aos 5 minutos, o Grêmio chega com muito perigo no chute do Kahneman, numa bola aérea, num cruzamento, na verdade, perdão. Um cruzamento perigoso, mas que o Léo Link estava muito atento. A bola morre ali na área do Botafogo, sobra para o Kahneman chutar, e o Léo Link faz uma defesaça, fez a melhor partida dele com a camisa do Botafogo por enquanto. E é bom que ele continue assim, cara, nessa crescente, porque a gente conta muito com ele. A gente não tem John mais, que não é mais goleiro do clube. O Neto chegou mal, né, no Botafogo. Estava mal fisicamente, isso surtiu aí um pouco nos jogos, né? Falta de ritmo também. Então o Léo Link ter ido bem nessa partida é uma boa notícia pra gente. Depois da grande defesa do Léo Link, o Botafogo chegou a ter uma chance clara com o Matheus Martins para abrir o placar. Ele estava frente a frente com o Thiago Volpe, goleiro do Grêmio, mas finalizou muito mal. Não conseguiu aproveitar a chance. O Kahneman estava chegando nele ali, né, tentando bloquear a jogada. Para a gente também tem que pontuar isso. Só que o Matheus Martins realmente não conseguiu aproveitar a finalização. E o Botafogo perdeu uma chance muito clara de gol, né? 1 contra 1, o Jefinho tinha passado a bola em profundidade e o Matheus Martins não aproveitou. Logo depois, aos 15 minutos, a gente teve uma chance do Edenilson de abrir o placar novamente, um cruzamento para o Grêmio. E o Léo Link faz um milagre. A cabeçada foi certeira, muito forte. Então a gente foi salvo aí pelo Léo Link no primeiro tempo. A batata do Botafogo podia ter assado um pouquinho mais, né? O Botafogo podia ter saído aí com saldo negativo nesse primeiro tempo. Mas a gente também chegou. Chegou com o Arthur numa cobrança de falta e chegou com o Marlon Freitas finalizando dentro da área. Marlon fez um grande primeiro tempo de lançamentos, tentou clarear muito o jogo para o Botafogo e conseguiu. Foi o homem do meio de campo que fez o jogo do Botafogo funcionar, mas quando pisou na área ali teve uma boa chance, só que o Volpe defendeu. O Volpe também defendeu a falta do Arthur, que foi outra chance do Botafogo. E para fechar o primeiro tempo com mais um susto, o William conseguiu enfiar uma bola ali pro André, atacante André do Grêmio. Mas o chute saiu bem fraco, saiu para fora do gol. O Léo Link também não teve que fazer uma grande defesa. Já no segundo tempo é que a coisa começa a melhorar um pouco pro Botafogo. A gente abre o placar aos 6 minutos com o Cuiabano, num ótimo lançamento do Marlon, mais um, né, para a coleção dele aí. Erra em alguns momentos defensivos, né? Acaba, acho que, não sei, pelo foco, às vezes a movimentação dele é equivocada, mas é o melhor lançador e passador do Brasil, arrisco a dizer, um dos melhores do mundo em lançamentos longos. Fato. Dito isso, o gol do Cuiabano, uma peça que entrou aí com a saída do Alex Telles ainda no primeiro tempo, né? A gente espera que o Alex Telles não esteja lesionado.
e depois o Ponte entra e faz uma dobradinha ali com o Vitinho, o Ponte um pouco mais atrás e o Vitinho à frente. Eu achei que seria diferente, achei que o Ponte entraria na ponta e o Vitinho ficaria atrás. Mas o Botafogo abre o placar aos 6 minutos contra o Grêmio, isso depois de ter sofrido um apertinho ali aos 5, porque o Barbosa dá uma vacilada colossal, o Jefinho e o Barbosa, na verdade, e o jogador do Grêmio não abre o placar, porque o Léo Link estava muito esperto, né? Mas enfim, são vacilos aí que a defesa do Botafogo tá deixando acontecer, né? Nos últimos tempos aí, mas dessa vez o Léo Link estava atento e salvou a gente. E nesse segundo tempo a qualidade do jogo cai. Cai porque o Botafogo fica um pouco mais cansado, principalmente depois do gol, recua um pouquinho, a bola fica muito lá e cá, fica um jogo mais pegado ali no meio de campo. E o Botafogo, a verdade é que as peças que estavam no banco, né, por ter 13 desfalques, eram peças ali que o Ancelotti realmente não confiava tanto. São jogadores da base, eu entendo não colocar os jogadores da base, mas, na minha opinião, o Botafogo precisava de um pouquinho de sangue, cara, movimentação, rapidez, e isso eu acho que os jogadores da base podem te entregar. O Kadir, por exemplo, que foi o único jogador que ele colocou da base, entrou bem e chutou uma bola na trave no fim do jogo. Então a gente ficou aí nessa expectativa de ver algum jovem entrando, mas só entrou um mesmo, que foi o Kadir. Acho que o Ancelotti, por não conhecer tanto, optou por não mexer, né? Não teve muita coragem para realmente colocar os jogadores da base aí. Mas o segundo tempo foi pior do que o primeiro. Aos 28, o Grêmio teve uma chance perigosa. Numa bola rebatida lá da defesa, cabecearam para o Christian Oliveira, que praticamente se encontrou no 1 contra 1 com o Caio Pantaleão e o Léo Link. Mas ele isolou a bola e o Botafogo mais uma vez contou um pouco com a sorte. No segundo tempo ainda tem o lance polêmico do pênalti. Numa falta que o Arthur Cabral comete próximo à área, do lado direito ali, na cobrança dessa falta, o jogador cobra, né, do Grêmio cobra a falta e o Matheus Martins vira de costas. A impressão que dá na primeira câmera é que a bola bate no ombro, né, no ombro, braço, por ali. Só que você vai ver pelo ângulo contrário e o Matheus Martins gira de uma forma estranha e tem uma mão aqui próximo ao ombro, de quando ele estava virado, né? Parecia que tinha batido lá. Enfim, cara, eu achei o ângulo inconclusivo. Porque você precisa dar um zoom na imagem, a imagem não tem qualidade, não dá para reparar onde é o toque onde a bola bate, né? Isso é ruim, né? Porque as câmeras que a gente tem, que são diversas, né, das emissoras do Campeonato Brasileiro aí, não conseguiram captar, na minha opinião, um bom ângulo, uma boa filmagem do lance do pênalti, e acho que o Botafogo foi prejudicado, porque o árbitro em campo não marca, e aí o VAR chega com uma imagem inconclusiva e mostra ali que supostamente a bola teria batido na mão do Matheus Martins. O Grêmio, cara, foi um time que foi prejudicado e muito no jogo contra o Internacional agora, na rodada passada. E, assim, não digo que agora eles foram favorecidos, mas a arbitragem no Campeonato Brasileiro é isso aí. Eles erram na maioria em todos os jogos. Não existe isso de favorecimento, né? A gente já bate nessa tecla aí que é um despreparo. Falta fundamento, falta explicar melhor o que acontece lá na cabine do VAR. Você ouve depois os áudios da cabine e não entende mesmo o porquê de algumas marcações. Mas foi isso, segundo tempo disputado, um jogo mais pegado, faltou técnica, qualidade de jogo realmente não teve. E o Grêmio, ainda depois do pênalti, chegou com uma cabeçada na trave do Alex Santana. Então, no final de tudo, Botafogo, o resultado de 1-1 foi bom para o Botafogo. Bom porque a gente estava fora de casa, com 13 desfalques. O time, depois que estava cansado, o Ancelotti resolveu não mexer muito, porque são peças ali
que podem, né, cara, por serem jogadores da base, o emocional às vezes pega, enfim, acho que ele não quis colocar os jogadores em risco, né? Mas colocou o Kadir. Então o Botafogo teve uma chance de fazer gol, que a bola também foi na trave, depois do lance do Alex Santana. Então, cara, foi uma partida ali lá e cá, muito disputada. E o empate foi bom pra gente. Só que no final do jogo, o Botafogo ainda tem Caio Pantaleão expulso. O Barbosa recebe um amarelo ali no momento do cartão. Então o Botafogo vai chegar mega desfalcado ali na defesa para um clássico contra o Fluminense, que agora está de técnico novo, o Luiz Ubeldia. E a gente esperava que pudesse pegar um Fluminense ali meio numa crise. Agora já tem técnico novo e o Botafogo vai pegar ali desfalcado. Mas foi isso aí. A partida Botafogo e Grêmio foi isso aí. Foi um jogo disputado. Podia ter sido pior para o Botafogo e podia ter sido pior para o Grêmio. Acho que os goleiros fizeram boas partidas. O Léo Link foi mais importante do que o Thiago Volpe. E sobre o pênalti, galera, o Botafogo vai entrar com um pedido aí na CBF de revisão, provavelmente, porque não reconhece a marcação como correta. Reconhece como incorreta. Eu também fiquei esperando um ângulo melhor. Na minha opinião, não foi pênalti porque o lance, a filmagem, não te permite enxergar de forma clara que a bola bate na mão, tá bom? Um abraço aí, meu nome é Gabriel Rocha, sou jornalista e comentarista do Fogo na Rede e fica com a gente porque no domingo tem transmissão ao vivo de Botafogo e Fluminense, tá bom? A gente vai estar lá do Maracanã, vamos tentar trazer aí para vocês um pouquinho do jogo, do pré-jogo que a gente começa aí uma hora antes da partida começar. E o pós-jogo, mais um vídeo aqui comigo no YouTube, sempre falando aí como foi a partida, tentando trazer informações para vocês, torcedores e inscritos aí do canal, sobre o Botafogo, tá bom? Um abraço, tamo junto, valeu!